Olá a todos! Nessa videoaula vamos ver como implementar um programa em Scilab para resolver um sistema triangular superior. Então aqui nós apresentamos um sistema triangular superior de forma generalizada. Então aqui eu vou ter minha equação 1, que vai ser A11x1 mais A12x2 mais aí etc. aqui até um A1nxn, que é igual a um B1. E aqui na segunda equação, nós vamos começar sempre da diagonal principal, então vai ficar A22x2 mais A23x3, mais, seguindo em frente até A2nxn, que é igual a um B2. E vamos até a equação n, até a última equação aqui, que é ANNxn, que é igual a um Bn. Daqui a pouco a gente comenta sobre essas equações que eu coloquei aqui no meio. Elas vão servir para generalizar a ideia da implementação. A primeira coisa que a gente vai fazer para resolver o sistema, é calcular o xn aqui. Então, esse xn ele vai ser igual então ao Bn sobre o ANN. Então, implementando isso em Scilab, a gente vai escrever assim: x, aí esse índice n eu vou colocar entre parênteses aqui, igual a b índice n sobre o a, aí com o índice nn aqui. E observando que no caso aqui a gente tem que saber qual é o valor do n. Então, o que a gente vai fazer na hora de começar o programa é entrar com a matriz A, matriz dos coeficientes, depois a matriz B, que é dos termos constantes aqui, que é um vetor. E para saber o valor do n, a gente vai fazer n igual, a gente coloca size, que é o tamanho da matriz, só que eu não vou querer o tamanho da matriz, eu vou querer apenas, vamos supor, o tamanho de uma linha. Então, eu vou colocar esse 1 aqui para representar a linha. Então, por exemplo, se a minha matriz for 4 por 4, o meu n vai valer apenas 4, porque eu estou, aqui nesse caso, querendo saber só o tamanho da linha. E em seguida, entrando com A, com B e calculando n, aí a gente pode calcular, no caso, aí o nosso xn. Então, vamos colocar esse xn aqui, né? Agora, calculado o xn, eu vou precisar calcular os anteriores aqui, o xn-1, o xn-2, segue em frente até o x2 e depois o x1. Então, a ideia que a gente vai utilizar aqui é tentar generalizar uma linha aqui. No caso aqui, eu vou tentar generalizar a linha I. E vou supor que eu já conheça, nesse momento aqui de calcular o xi, de trabalhar com a linha, com a equação I, eu já conheço o xn, o xn-1, aí indo adiante aqui o xi mais 2, o xi mais 1. Então, vamos primeiramente escrever a equação I, e depois vamos tentar isolar o xi. Então, a nossa equação I, ela vai começar com AI, aí xi, aí mais. Aí eu vou continuar sempre na linha I aqui. Agora, em seguida, vem a coluna I mais 1. E a minha variável era xi, aí a próxima vai ser xi mais 1. Aí depois A, continuo na linha I. Agora eu vou para a coluna I mais 2 aqui. E a minha variável vai ser a xi mais 2.
Aí a gente segue em frente até chegar em AI, da na linha I, agora só que a última coluna, a coluna N, e a última variável, que é a xn, e isso igual a um bn. Então vamos tentar agora escrever isso utilizando a notação do Scilab. Então vai ficar A, entre parênteses, I, aí vezes, eu não vou colocar o vezes aqui para não carregar muita notação, então vai ficar vezes xi, aí mais A, aí aqui I, aí vírgula I mais 1, aí x I mais 1, mais agora A, I, e a coluna I mais 2 aqui, vezes xi mais 2, mais a gente vai seguir em frente aqui até o AI N, que é essa parte, vezes xn igual ao Bn. Aí a gente vai isolar o xi, mas antes de isolar o xi, vamos tentar ver como é que a gente pode escrever esses termos aqui, a soma desses pares aqui de produtos, né? Porque aqui no caso a gente está fazendo sempre um produto de A por X, até o A e N vezes Xn aqui. Então, se a gente observar, isso aqui é resultado de um produto de matrizes, na verdade um vetor A pelo um vetor X aqui. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, se eu tenho A1x1 mais A2x2, isso aqui ele pode ser resultado, por exemplo, da matriz linha, que é A1, A2, pela matriz coluna, que é x1, x2. Então eu posso escrever essa expressão através do produto de duas matrizes, uma matriz linha e uma matriz coluna, um vetor linha e um vetor coluna. Observe que A1 vezes x1 mais A2 vezes x2, né, é o produto dessas duas matrizes. Então aqui a gente vai ter essa mesma ideia. Então aqui a gente vai ter um produto dessa primeira linha aqui, que se trata tá na posição I, e observe que ela vai da posição da coluna I mais 1, aí depois I mais 2, ela vai dar I mais 1 até a N aqui. Então eu vou escrever isso dessa forma, I mais 1 até, que é os dois pontos, a linguagem do Scilab aí, até o N. Então eu entro com A, aí vezes, aí agora a gente vai entrar com X, e no caso o X aqui ele vai começar no I mais 1 e vai até o N aqui. Certo? Então, e isso daí vai ser igual ao Bn. Né? Então vamos agora, com essa ideia, isolar o xi. Então a gente vai isolar o xi. Então vamos isolar o xi, mas antes vamos fazer uma correçãozinha. Aqui é bi. E aqui também é i. Então, isolando o xi, a gente vai ter o seguinte. Vai ficar xi igual, aí o bi, aí eu vou colocar entre parênteses aqui bi, menos toda essa turma aqui,
Só que essa turma aqui foi resumida para essa expressão aqui, ó. Então vai ficar menos a, aí entre parênteses i, vírgula i mais 1, dois pontos n, fecha parênteses, aí vezes x, i mais 1, dois pontos n, aí fecha o parênteses aqui inicial do b, sobre, né, o a e i. Então, sobre a e i. Então, aqui já é bom a gente colocar logo vezes aqui. Não estava colocando antes para não sobrecarregar. Então, essa vai ser a minha linha generalizada. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai continuar a nossa ideia do programa aqui e eu vou deixar só a minha linha generalizada aqui e vou apagar esse resto aqui. Então vamos colocar essa linha mais aqui para cima para a gente começar a montar o programa. Então aqui observe que eu já calculei o xn, então eu vou precisar calcular o xn menos 1, aí depois o xn menos 2, aí na substituição regressiva eu vou até o x1. Então o que a gente vai fazer aqui é um for. Então para o i, aí no caso aqui eu vou começar de n menos 1, tá? Porque eu já calculei o n aqui, ó. Então eu vou ter que começar a calcular xn menos 1. Então de n menos 1, aí eu vou até o 1. Observe que a gente vai do n menos 1 até o 1 aqui, até o x1. Então eu vou do índice n menos 1 até o 1. Só que nesse caso aí, eu vou colocar um passo menos 1. E aqui eu vou finalizar o loop for. E depois a gente coloca no display, né, o valor do x para apresentar a solução. Então vamos implementar esse programa aqui no Scilab para a gente verificar o resultado de algum exemplo. Aí a gente entra com o valor de uma matriz A, uma matriz B, e o programa vai executar o resto até encontrar o nosso x aqui. Então aqui já estamos no SciNotes e primeiramente aqui no SciNotes nós colocamos o comando clear para limpar as variáveis, entramos com uma matriz A dos coeficientes, matriz B dos termos constantes. Aí observe que esse sistema ele já foi resolvido anteriormente, só que de forma manual. E depois entramos com o comando size aqui para ter o número de linhas, o número de incógnitas. Calculamos o xn aqui e depois entramos com o comando for. Aí no caso o comando for ele vai de n-1 até 1. E aqui colocamos aquela fórmula que nós vimos anteriormente. E finalmente colocamos o disp aqui para mostrar o resultado no display. O programa foi gravado com o nome ST e a gente vai executar agora o programa. E observe que nós obtemos o resultado aqui correto. Então dessa forma esse programinha aqui ele resolve qualquer sistema triangular superior. Então finalizamos, até uma próxima e obrigado.